encantador, dinâmico, bonito, e cuja beleza se encontra sobretudo nas pessoas. Por outro lado, possui muita corrupção e está repleto de desafios, em especial na área econômica. Todos esses caracteres cabem para o Brasil, mas estou falando de Moçambique. Nesta quinta-feira, dia 22 de junho, o país completa 45 anos de independência. E o Conexão África não se esqueceu dessa data, que para os moçambicanos é o símbolo da liberdade. Porém, será que Moçambique é um país totalmente livre? Acompanhe uma entrevista com Levi Mettini, cientista político e professor na Escola Superior de Jornalismo de Moçambique. Infelizmente, você perceberá, a entrevista com o docente foi interrompida, mas ele nos deu um panorama sobre o país. Antes de ouvir a entrevista, ouça algumas informações básicas do país. Afro-Majá. Descoberto pelos portugueses em 1498, 2 anos antes do descobrimento brasileiro, Moçambique hoje é um país do sudeste da África onde vivem cerca de 28 milhões de habitantes. 33,4% da população, o que dá mais ou menos 9,3 milhões de pessoas, estão na zona urbana. Os demais 18,6 milhões, ou 66%, de toda a população, estão na zona rural. Os dados são do Instituto Nacional de Estatística de Moçambique. Pelo último Índice de Desenvolvimento Humano de 2017, o país apresenta baixo desempenho, 0,437. Quanto mais próximo de 1, significa que a nação é bem desenvolvida. Moçambique, no entanto, é a 9ª pior nação desenvolvida de acordo com esse índice. Até 1975, o país era uma colônia de Portugal. É por isso que a língua oficial hoje é o português. A Frente de Libertação de Moçambique, a Frelimo, não esqueça esse nome por favor, Frelimo, foi o partido político responsável pela independência. Conduziu todo o processo de libertação Samora Machel, primeiro presidente do país pós-emancipação. Ele governou até 1986. A partir de então, Moçambique iniciou seu processo de transição do socialismo implementado por Samora para o capitalismo. Com um forte apoio do governo britânico e da África do Sul, o capitalismo chegou em Moçambique a partir da década de 1990. O país se transformou desde então. Deixou de ser uma economia controlada pelo Estado e passou a se abrir à iniciativa privada, não apenas nacional, como estrangeira. E não foi apenas o fato de ter se tornado capitalista que levou grandes companhias mundiais a se instalarem por lá. O país possui diversos recursos naturais. O destaque vai para o carvão mineral, gás natural e petróleo, descoberto no início dessa década. A título de exemplo, a maior mina de carvão da mineradora Vale está em Moçambique. Essa mina foi responsável em 2018 pela produção de aproximadamente 11,6 mil toneladas de carvão comercializável, segundo a empresa. A exploração desse recurso é tão próspera no país que lá está a maior obra da Vale fora do Brasil. Eu estou falando do corredor logístico de Nacala, uma linha férrea ainda em construção que servirá para escoar toda a produção do mineral. Serão 900 quilômetros de ferrovia. As obras estão orçadas em 2,7 bilhões de dólares. De acordo com os dados mais atualizados do INE, o Instituto Nacional de Estatística, o produto interno de Moçambique é 12,33 bilhões de dólares, aproximadamente 49 bilhões de reais. Em 2017, houve um crescimento do PIB de 3,7%. Esse valor, correspondente ao PIB de Moçambique, é praticamente a mesma quantia de receitas de impostos do estado de Minas Gerais, aqui no Brasil.
O país, Moçambique, integra as 10 maiores economias africanas. A moeda local é o metical. O salário mínimo varia de 3 a 5 mil meticais, ou seja, não ultrapassa R$ 350. Para nós brasileiros, é espantoso. E choca ainda mais saber que 60% da população, aproximadamente 15 milhões de pessoas, recebem todo mês cerca de 3.350 meticais. E por causa desse valor, todo esse contingente da população se encontra em condição de pobreza pelos índices do Banco Mundial. Atualmente, as melhores remunerações se encontram nas indústrias. Tal como qualquer país em desenvolvimento, o Parque Industrial de Moçambique é um dos que mais contratam. Porém, o país esbarra na falta de mão de obra qualificada. A Vale, por exemplo, importou para lá cerca de 26 mil brasileiros, em sua maioria engenheiros. Ao todo, são 35 mil brasileiros residentes em Moçambique. Uma das explicações para esse fato são as falhas no sistema educacional moçambicano. E um dos grandes problemas do país está também no governo. Hoje, de acordo com informações do Banco Mundial, Moçambique está à beira de ter um superendividamento externo. Ou seja, nem mesmo o que o governo arrecada é suficiente para pagar as dívidas com outras nações e organismos internacionais. Em nome do Conexão África, desejamos a todos os moçambicanos liberdade, muita liberdade. Agora, acompanhe a entrevista com o professor Levi. Como é que funciona o sistema político aqui de Moçambique? Eu digo, por exemplo, é uma federação, um país ou não? Como é que é? Explica pra gente, professor. Moçambique é um Estado unitário. Estado unitário significa que é diferente de uma federação. Tipo Brasil, por exemplo, Exatamente, Estados Unidos. Exato. Moçambique é um Estado unitário, com um governo central, sediado aqui em Maputo. Apesar de ser Estado unitário, ele tem governos provinciais, porque, diferentemente do Brasil, os Estados Unidos, que são federações, não é? Moçambique tem províncias. Okay? Administrativamente é dividido em províncias. Essas províncias também se dividem em distritos. E os distritos, localidades. Diferentemente de vocês têm Distrito Federal. Isso, não é nessa perspectiva. É mesmo uma pequena unidade administrativa dentro da província. Dentro da província. Não é? Entendi. E o distrito também é dividido em localidades. Todavia, existem municípios, governos municipais. Entendi. Óbvio que não são todas as cidades, não são todas as capitais provinciais ou distritais que são municípios. Este processo de municipalização ainda é recente, então ele vai evoluindo gradualmente. Entendi. Então, apesar de existirem esses governos provinciais, distritais, locais, okay, em se tratando de Moçambique, um Estado unitário, okay, todos eles funcionam sob as ordens do poder político central. Que está sediado na capital, que é Maputo. No caso, então, o presidente da República. Exatamente, o presidente da República que vai exercendo o poder coadjuvado pelo Conselho de Ministros, que é o poder executivo. Não é? Temos uma Assembleia da República, que tem o Parlamento, que é lá onde são discutidos. Que é o Legislativo. Exato, o Legislativo, exatamente. Entendi. Depois temos o Judicial, são os tribunais, temos o Tribunal Constitucional, temos o Tribunal Supremo, não é? Adjuvados pelo Ministério da Justiça, do Interior, polícia, cadeias, não é? Naquela situação mesmo de separação de poderes. Okay? Entretanto, apesar de Moçambique ser um Estado unitário, okay, foi aprovada uma lei de descentralização. Isso é importante. Uma lei de descentralização que, por coincidência, estas próximas eleições que vão acontecer em outubro deste ano já vão envolver não só a eleição da figura do Presidente da República,
dos deputados da Assembleia da República, como também dos governadores distritais. Não é? Como é que esta decisão acabou surgindo? Acabou surgindo exatamente pelas reclamações que eram recorrentes em períodos pós-eleitorais, em que existiam alguns partidos políticos que reclamavam, a administração de alguns territórios onde tinham tido a maioria em termos de voto. Em parte faz sentido, porque se tiveram a maioria significa que o povo, num contexto de democracia, concorda com as políticas daquele partido. E como se vê que é um Estado com uma democracia movedícia, em razão de, apesar de se ter transformado num Estado democrático, ainda continuava com um partido político da oposição, por coincidência, o maior partido da oposição, mas que tinha um braço armado. Que é a Renamo. Não é? Tinha um braço armado. E, em função disso, as suas demandas eram exatamente forçadas com base em ameaças de guerra. Acredito que isso também contribuiu bastante, porque a vontade do governo, do legislativo, do povo, era exatamente a paz, e houve espaço mesmo para se acolher essa questão da descentralização, em que hoje já teremos governadores distritais que, inclusivamente, não é, dentro dos partidos políticos, já há candidatos indicados dentro dos partidos políticos que estão concorrendo para as eleições, estão dizendo os seus manifestos eleitorais, estão procurando a todo custo convencer ao eleitorado no sentido de eles serem votar. E professor, e essa lei da descentralização foi aprovada quando? A lei da descentralização, só eu não posso precisar a data, não é? Mas já tem um tempinho, já? Tipo ela assim, é muito recente. É muito tipo, recente. Coisa de 1 ano, 2 anos? 1 ano, sim. Cerca de 1 ano, né? Exato. Ok. E professor, e o que essa lei da descentralização, ela trouxe consigo o impacto dela maior foi as eleições provinciais? Exatamente. Ela vai ser inaugurada nessas eleições. Ah, tá. Não, vai ser inaugurada nessas eleições. Então, o diferencial dela é que já abre espaço para a eleição do governador provincial. Entendi. Que não seria mais indicado pelo presidente da República. Exatamente. Já não é por indicação exatamente, mas sim já vai ser por concorrência, por voto. Por voto. Em que por decisão da população. O candidato do partido que for mais votado será esse. Aí não importará se será o partido X e Y, porque antes desta lei, não é? Quem indicava, de facto, como muito bem disse, era o presidente da República. Portanto, o presidente, não é, do partido vencedor que estivesse no poder. O que significava que o poder central, provincial, distrital, etc., eram todos membros do partido vencedor. Mas hoje em dia já vai ser diferente. Pode ser, sim, um membro do partido vencedor, caso esta figura consiga convencer o eleitorado lá. Mas pode ser membro de um outro partido que não seja o mesmo que tenha vencido as presidenciais, por acaso, não é? Desde que tenha conseguido convencer o eleitorado lá. Entendi. Então, esta é a inovação que esta lei vem trazer. Abrir espaço para que qualquer partido político possa indicar um candidato e o candidato concorrer caso seja eleito e seja ele governador provincial. E são quantos partidos hoje aqui em Moçambique, professor? Bom, na totalidade, provavelmente não tenho assim em mente quantos partidos, mas talvez lhe dizer os principais. Claro. Não é? Os principais são 3, que é a Frelimo, a Renamo e o MDM. Mas existem outros pequenos que são... Entendo, professor. Professor, agora em relação, a gente falou um pouco aqui do Poder Executivo e do Poder Legislativo, que é o Parlamento, né? Aqui vocês chamam de Câmara, Assembleia, o que é o... Assembleia. Assembleia da República, Assembleia Provincial, Assembleia Municipal. Entendi. Então são 3 tipos de esferas legislativas, né? E tem quantos a Nacional, a Câmara Nacional? A Nacional tem 250 deputados. Deputados, não são... E é unicameral? Não, é unicameral. É unicameral, né? Sim. Então, mais ou menos 250 deputados. Sim. E a provincial?
tem quantos deputados? A provincial não posso precisar quantos. Né? A provincial porque depende, né? Depende, sim. Entendo. E chama de deputados? Sim, ou sim. São deputados. São todos deputados. E nos distritais, deputados também? Não, distrital já não tem assembleia. Não tem assembleia. Ao nível distrital já não. Tá. Então... Provavelmente pode ter deputados, não é? Mesmo na própria Assembleia da República. Entendi. Há deputados que vêm dos distritos. Dos distritos, exatamente. Entendi. Do mesmo modo que na Assembleia Provincial também tem lá deputados oriundos dos distritos. Entendi. E o Poder Judiciário, professor, como é que ele é dividido em como? Porque, por exemplo, no Brasil a gente tem a primeira instância, que são os fóruns, a segunda instância, que é o T, que no nosso caso lá, dependendo de cada estado, é o TJ. Então, por exemplo, do estado de onde eu venho, é o TJMG, né, que é o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E aí a gente tem instâncias acima que são os superiores tribunais, que é o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Como é que é aqui, professor? Aqui nós temos os tribunais normais, não é? Isto é, por exemplo, aqui é Maputo, não é? Que é a cidade capital, está dividido em distritos urbanos, ok? Então, cada distrito urbano tem seu tribunal. Certo? Sim. Mas, ao nível a seguir aos distritos, aos tribunais distritais, tem o Tribunal Supremo. Tem o Tribunal Supremo, que é mais ou menos uma espécie de um tribunal de recurso. Uma espécie de que no Brasil a gente chama de segunda instância. Exato. Para me recorrer. Exato. Caso não se sinta confortável com a decisão, por exemplo, do seu caso, que foi cair a um determinado tribunal distrital, aí eu recorro na exatamente, instância acima. Exato. Entendi. E para além do Tribunal Supremo, tem o Tribunal Constitucional. E qual que é a diferença? O Tribunal Constitucional ele está mais para derramir questões de natureza política e econômica. Ele é que decide, ele é que chancela, por exemplo, depois do fim da votação, não é? É identificado o vencedor. Então, quem chancela, o vitorioso, etc., é o Tribunal Constitucional. Caso haja alguma reclamação, alguma impugnação, um certo inconformismo, etc., de um determinado partido político, então tudo vai parar lá para o Tribunal Constitucional. Mas também tem o Tribunal Administrativo, que também trata exclusivamente de questões de natureza administrativa. Mas no âmbito do Estado. Exatamente. Entendo. Por isso o nome, então, administrativo. Exatamente. Então, por exemplo, eu sou um cidadão, por exemplo, moçambicano e quero processar o Ministério da Economia porque me cobrou um imposto a mais, por exemplo. Aí eu recorro a esse tribunal. Exato, sim. Entendi. E pode acontecer que, você seja um funcionário público e acha que pelo tempo de serviço que tem já devia ter sido promovido para um determinado posto. Entendo. Por algum motivo isso não está a acontecer, eu recorro ao Tribunal Administrativo. Né? Tá. Mesmo os próprios atos administrativos do Estado, não é? São regulados pelo Tribunal Administrativo. Como, por exemplo, a questão da contratação das dívidas, não é? De empréstimos para o Estado. Sim. Não é? Quem deve chancelar o Tribunal Administrativo, para além da Assembleia da República. Porque quem deve dar luz verde é a Assembleia da República. Professor, e como são eleitos os juízes, os magistrados do Judiciário? É concurso público? Esse aqui é o maior problema que tem, às vezes, suscitado muita dúvida e muita discussão no seio da opinião pública. Os juízes dos tribunais são eleitos pelo Presidente da República. São por indicação. Entendo. Então, isso já foi falado, tem sido falado, porque ali questiona-se a imparcialidade. Né? Questiona-se a imparcialidade. Porque um juiz supõe-se que ele deve ser imparcial. Mas como ser imparcial perante mim, que eu é que lhe coloquei no posto? É complicado. É uma relação muito complicada. Então isso de facto tem alimentado muito discurso
no seio da opinião pública. Entendi. Yeah. Entendi, professor. Professor, agora em relação aos três principais partidos, Renamo, Frelimo e o MDM. Professor, a Frelimo, ela é o partido, é o maior de todos? Como é o maior de todos. Por motivos óbvios. A Frelimo, ela é que libertou o país. Conduziu a luta de libertação. Na década de 70? Sim. Conduziu a luta de libertação nacional até a independência, não é? Independência foi na década de 80? Não, 1975. 1975, exatamente. Foi o Partido Frelimo que trouxe a independência e esteve no poder até a década de 90, não é? Numa perspectiva de uma ideologia socialista, okay? E por imperativos mesmo políticos, as mudanças políticas na própria arena política internacional, com o fim ou quase com a derrocada do Império Russo, do comunismo, que era, na verdade, o nosso aliado principal, e em função das dificuldades por que passava o país na altura, e não existindo mais o aliado, havia necessidade de se buscar solução dos problemas ao nível dos países ocidentais. Mas os países ocidentais eram todos de matriz política capitalista. Então, havia toda uma necessidade de se mudar de linha de orientação política, que era para poder ter aceitação ao nível dos países ocidentais, de modo a trazer cá o investimento estrangeiro direto, a ter ingresso nas instituições internacionais, financeiras internacionais, estou a referir ao Banco Mundial, ao Fundo Monetário Internacional. Então, essa conjuntura toda jogou um papel muito forte para a mudança da linha de orientação política. Entendi. Não é? Socialismo para o capitalismo. Que somos até agora. Mas a Frelimo se manteve. Se manteve nessa década de 90, nessa perspectiva de mudança para o capitalismo. Uma das condições que foram dadas era a mudança da Constituição, democratizar o país. Democratizar o país significava o quê? Significava abrir espaço para o multipartidarismo, foi o que aconteceu. Significava abrir a economia para o investimento estrangeiro direto, abandonar todas aquelas práticas de economia centralmente planificada, em que tudo que era passado pelo Estado. Exatamente, então passou a ser mais aberto. Então, assim, foram aparecer, claro que já existia o Partido Renamo, que era um partido contendor, que desde a década de 70 sempre esteve nas matas e substituiu os ataques da Rodésia do Sul, da África do Sul. Então passou a encarregar-se mesmo de... A Renamo, ela também é de inspiração socialista? Não, né? De tal maneira que o discurso que depois se lhe emprestou para justificar a sua presença e o ingresso como partido político normal para poder pleitear as eleições foi de que lutava pelo fim do socialismo, pelo capitalismo. Mas no fundo dos fundos não é isso, que é um debate que se iniciarmos aqui de abrirmos. Entendo. E qual que é a característica do MDM? Ele é mais centro, mais esquerda, direita? Eu penso que o MDM é centro. Provavelmente tenha essa característica exatamente pelo fato de ainda se encontrar na oposição e na tentativa de convencer mais o eleitorado, acaba trazendo um discurso e um tipo de governação e proposta de um tipo de governação que vá muito ao encontro da solução dos problemas dos cidadãos. Mas, no fundo dos fundos, fica claro que não vai mudar a linha de orientação política para uma linha esquerdista, não é? Então, a analisar, porque nós podemos ver que o MDM é um partido que tem a sorte de, desde que o país adotou um municipalismo, o MDM é que está a dirigir o município da Beira. E é possível notar o grande esforço que tem sido feito no sentido de criar condições para o benefício do cidadão, através da construção de infraestruturas, etc.
Provavelmente que isso hoje em dia pode não ser notório em função de a Beira ter sido fortemente fustigada pelo ciclone Idai. Pois é. Mas a realidade que nós temos que assumir é que o município da Beira tem feito coisas visíveis, não é? Daí que até já recebeu prémios a nível da SADC, a nível das Nações Unidas, não é? Exatamente por causa dessa sua suposta boa gestão, não é? Acredito que essas instituições internacionais não passariam um prémio dessa dimensão. Entendo. Se de facto não houvesse algo que justificasse isso, não é? Mas fica claro que é uma ação que faz todo sentido. Um país na oposição, um partido na oposição, tenta de facto fazer o seu melhor, é mesmo para convencer as pessoas que, olha, eu sou capaz de fazer alguma coisa. Só que, bom, não é a mesma coisa que provavelmente a gente pode esperar no momento em que estiver no poder. Sim, é? Porque é sem dúvida que todo político vai ao poder por interesses particulares, mas justificados em nome do povo. E que uma vez no poder, o que mais está para ser realizado são os interesses privados dele, pessoal, dos seus acólitos, dos que o circundam, e os interesses do povo vão para o outro lado. E professor, e qual que é, aqui a gente pode dimensionar uma característica do eleitorado da Frelimo, do eleitorado da Renamo e do MDM, ou não? Ou é tudo junto e misturado? Bom, isso é difícil, de facto, caracterizar e estabelecer uma linha de distinção clara. Porque fica claro que em períodos pré-eleitorais, o que muitas das vezes governa é a espiral do silêncio, em que a maior parte do eleitorado, muitas das vezes, mesmo tendo suas convicções políticas, acabam fazendo transparecer que se identificam com o partido com maior visibilidade, com maior expressividade, não é? Exatamente pelo receio de não quererem parecer diferente ou parecerem alinhados a um partido perdedor. Mas o que se tem verificado é que na hora do voto, porque o voto é secreto, as mesmas pessoas que provavelmente possam ter corporizado as multidões atrás de caravanas de um determinado partido, e que deixa logo a priori a perspectiva de que este partido poderá ser o vencedor, nós temos registrado o contrário. Não é? Em que por vezes a reclamação de enchimento de urnas, etc. E a gente se questiona: cadê aquela multidão toda que estava ali? Que estava ali, né? Não é? E há regiões em que pode até vencer, mas por percentagens muito apertadas. Muito apertadas. Mas em lugares onde a gente via muita multidão atrás. Entendo. Então, é difícil, de facto, a gente caracterizar de forma nítida o eleitorado daquele partido, exatamente por causa desta questão da teoria da aspiração. E professor, e há algum receio em manifestação política aqui no país? Por exemplo, as pessoas elas expressam: não, eu vou votar na Frelimo por causa disso, ou não, eu vou votar na Renamo ou no MDM. Aqui no país há isso, assim, as pessoas vestem a camisa, sim, isso ou não? Isso sim. Razão pela qual, não é, estes primeiros dias foram até caracterizados por uma série de violências em campanha, não é? Porque as pessoas, de facto, elas saem à rua, expressam-se, não é? E o que tem acontecido é que muitas das vezes as campanhas têm sido realizadas por indivíduos que fazem por base da emoção. Sim. Às vezes carece a vertente racional da coisa. É do estilo: ok, Levi, o que é que tu tens a fazer hoje? Não tens nada. Tu és do nosso partido, sim senhor. Toma aqui uma camiseta, está aí o caminhão, vai lá, vais fazendo campanha. Esta pessoa, mesmo que tenha a dimensão do resultado do seu trabalho, provavelmente não tem a mesma dimensão
com relação à pessoa que lhe mandou. Ou com a pessoa que está no gabinete coordenando a campanha. Então, o que acontece com este indivíduo? Quando se cruza na rua com o outro, fazendo campanha de outro partido, por inexistência dessa racionalidade, desta compreensão profunda sobre o que é isto de campanha eleitoral, assume o outro como inimigo, não como um concorrente normal que também precisa de espaço. E que faz parte do jogo democrático. Exatamente. Este indivíduo já não faz este cálculo. Assume este como inimigo. Então, quando as caravanas cruzam-se, então, isto acontece em ambos os partidos. Na Frelimo acontece contra os membros da Renamo. Da Renamo acontece contra os membros da Frelimo. Do MDM acontece contra os membros da Renamo. Da Renamo acontece contra os membros da MDM. É uma clivagem. Não é? Uma clivagem. Mas, na minha análise, é exatamente este o fenômeno. Sim. Porque tu não vais, por exemplo, agora é período letivo. Não vais tirar um estudante universitário, dizer para de ir à faculdade para fazer campanha. Um estudante universitário já tem mais ou menos a percepção, não é? A sensibilidade sobre o que é isto de campanha eleitoral. Já olha para o outro como um concorrente que é normal, faz parte do jogo democrático, que em condições normais, se tivesse que selecionar as pessoas que tivessem que fazer campanha, provavelmente a coisa ocorreria da forma mais pacífica, em que as caravanas podiam se encontrar e até ceder esse caminho. Uma passar para o outro lado e outra passar para o outro. Não é? Mas o que acontece é que as pessoas que estão em frente das campanhas não estão preparadas para assumir os outros como concorrentes e como legítimo que eles existam, para tornar também legítimo o processo no qual estão, não é? Então, esses assumem os outros como inimigos. O resultado é isso. E quem está hoje no poder central é a Frelimo. Tá, sim. Ah, sim, entendi. E eles estão há quanto tempo, professor? Desde a independência. 40 anos. 43 agora. 43, 44. E sempre vai mudando só os nomes. Os presidentes. Os presidentes, né? Mas o partido continua o mesmo, né? E professor, e assim, o que mudou de 40 anos para cá com a abertura, né? Com a independência do país, sobretudo com a abertura? O que mudou na sua avaliação? Para mal ou para bem? Olha, é um misto de tudo. Não é? Preciso que a gente seja sincero. É um misto de coisas boas e coisas más. Okay? Fazendo uma avaliação desde 1975 até mais ou menos a década de 90, que é o período em que o país muda de uma matriz política socialista para capitalista. Nós registramos vários aspectos bons. Também houveram aspectos maus. Neste período, foi o período em que o país conseguiu levar todo o cidadão moçambicano à escola. Na década de 70 em diante. Foi o período em que todo o cidadão moçambicano tinha acesso a cuidados de saúde. Nas melhores condições. De todos os aspectos. Em termos de pagamento, em termos de tratamento. Tu tinhas, no distrito mais recôndito do país, tu tinhas lá um posto médico. No distrito mais recôndito do país, tu tinhas uma escola primária. Foi o período em que o falecido presidente Samora Moisés Machel conseguiu levar muitos moçambicanos à RDA, a Rússia, a Hungria, a Tchecoslováquia, a vários países da Europa do Leste para se formar. A Cuba. São os indivíduos que hoje em dia, não é? Inclusive até asseguram a própria máquina governativa. Não é? O know-how, o tecnocratismo que veio assegurar a sobrevivência do país no pós-independência veio desses países. Por quê? Porque com a independência nacional, não é?
toda a classe acadêmica, intelectual, profissional, tecnocrata, são portugueses. Porque Portugal, durante o período que esteve aqui, nunca preparou um moçambicano para depois da sua saída, porque acredito que nunca cogitou a hipótese de que um dia sairia. É o caso do Brasil. Não Eles é? nunca prepararam para nada. Exatamente. Nada. Então, o moçambicano não tinha sido preparado para assumir a gestão e a administração territorial ou estatal. Logo, uma das grandes medidas tomadas foi pegar pessoas para fora. Pessoas preparadas, formadas, voltaram, vieram formar os outros. Não é? Em todos os aspectos. E o país prosperou. Nós tivemos um período de um alto desenvolvimento na área da agricultura, na área da indústria. Tínhamos um parque industrial enormíssimo no país. Ok? E isto incomodou países como a antiga Rodésia do Sul, na altura de Ian Smith. Isto incomodou países como a África do Sul, na altura do Apartheid. Porquê? Moçambique e Angola, logo após a independência, tinham adotado a matriz política socialista. E nós estávamos no contexto da Guerra Fria. E olha para a África do Sul do Apartheid. As ligações que tinha com o Ocidente. Sim. Olha para a Rodésia do Sul de Ian Smith. A ligação que tinha com o Ocidente. Uma das estratégias era varrer todas as influências do socialismo na África Austral. Então, por conta disto, a Rodésia do Sul, a polícia secreta da Rodésia do Sul, é que preparou a Renamo. Só que quando o Zimbábue, a antiga Rodésia do Sul, atinge a independência na década de 80, ok? A Renamo passa a ser financiada pela África do Sul do Apartheid. Para treinamento militar, armamento e toda a logística. O que a Renamo fazia? No contexto da Guerra Fria, era exatamente, ainda no contexto das políticas do Reagan, o financiamento de guerras de baixa intensidade, que era para enfraquecer o quê? O seu contendor. Sabe muito bem que a Guerra Fria foi combatida fora do que entre os dois contendores. E nós fomos, de facto, vítimas disso. Moçambique foi vítima disso. E a Renamo seguiu fazendo o quê? Sabotando todos os objetivos sociais, escolas, hospitais, estradas de ferro, rodovias, queimava fábricas, queimava hospitais. Ok? Mas isto para quê? Para enfraquecer cada vez mais o país. Outra coisa é que a própria África do Sul do Apartheid tinha receio de agudizar cada vez mais o movimento contestatório da política do Apartheid. Porque aqui em Moçambique, o cidadão moçambicano tinha sido atribuído a dignidade. Tinha direito à escola, tinha direito ao hospital. Era um cidadão digno. E por causa da contiguidade geográfica, sabia-se que estes efeitos podiam ser observados e isso ser usado como arma de contestação. Daqui a um minuto vão fechar a comissão. Ok. É exatamente por conta disso que hospitais eram alvos, escolas eram alvos. Todavia, quando o socialismo cai, já não havia nada que fazer, a Guerra Fria já tinha terminado. Era preciso emprestar-se um discurso à Renamo para transformar-se num partido político. É aí onde emerge o discurso de que, olha, nós lutávamos pela democracia. Pero no mucho, né? Entendi. E aí, em virtude disso... Então, aí aconteceram coisas muito boas, que são essas que eu expliquei. Mas essas coisas boas vieram a ser destruídas por esses fatores todos que eu acabei de explicar. Entendo. Não é? Agora, veio a Segunda República, já de matriz capitalista. Segunda República nasceu quando, mais ou menos? A partir da década de 90. De 90. Sim. Ah, sim. O que aconteceu? Houve abertura do mercado. Mas então, o capitalismo, nós não estávamos habituados a capitalismo. Nenhum cidadão moçambicano estava em condições de viver numa situação de capitalismo.
E o capitalismo, quando emerge no Estado, com as terapias de choque do FMI, não é? Redução da intervenção do Estado em despesas públicas, como hospitais, escola, etc. O moçambicano tem que passar a pagar tudo isso. Antes nós não pagávamos, o Estado pagava. Vamos. Não é? Só pra gente finalizar então. Década de 90, abertura capitalista, não é isso? Quais foram as principais características dessa década? Multipartidarismo, uma constituição multipartidária, abandono do socialismo, okay? E abertura da economia ao investimento estrangeiro direto. Ok. Professor, a gente pode continuar esse nosso papo